Tararam, 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 tararam. Ai, meu povo, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Gratidão a Deus por mais um dia em nossas vidas e mais um vídeo aqui pro canal, iniciando pra vocês uma série de vídeos hoje que algumas pessoas já tinham me pedido, que eu tava doida pra gravar e sem tempo e os meses passando, mas demorou, mas chegou. E essa série é Diário de Noiva, isso mesmo, meu povo, estou aí no planejamento do meu casamento e quero compartilhar, né, essa fase aqui com vocês. Durante o diário de formatura eu não consegui postar muito aqui, né, não foi muito pra frente, mas o diário de noiva eu quero compartilhar, até porque eu falo com vocês que esse canal aqui do YouTube é meio que um diário, né, dessas fases e de tudo que eu tô vivendo. Então, pra daqui a um tempo eu poder ver esses vídeos e lembrar dessa fase gostosa que tá sendo o noivado, lembrar de como foi a construção do meu casamento, enfim. Então, é pra isso mesmo. E, claro, tiver outras noivinhas aqui acompanhando, puderem ver e participar desse momento, né? Compartilhar disso com vocês. E o primeiro vídeo dessa série, eu decidi que assim, eu não podia simplesmente chegar e já falar direto do meu casamento sem vocês saberem de fato como é a nossa história, como chegou, né? Como a nossa história chegou em um casamento. Então, o primeiro vídeo desse canal, né? O primeiro vídeo dessa série, ou melhor, é a nossa história, né? Então, começar aí do começo essa história, né? Como eu e José nos conhecemos. Então, nós nos conhecemos aqui em Janaúba, mas não foi bem um conhecer, né? Então, vamos lá entender isso. José, né? José Wellington, que todo mundo chamava de Honorato, que é o sobrenome dele, saiu lá do Nordeste, taranã, veio parar aqui em Janaúba. Ele veio de uma cidade lá do interior do Nordeste, interior de Pernambuco, chamada Sertânia, para trabalhar aqui em Janaúba, em uma obra de engenheiro civil. E eu, no mesmo período, estava aqui em Janaúba, fazendo um estágio, meu primeiro estágio de internato fora, que foi estágio de cirurgia, e eu estava fazendo aqui. E por acaso, assim, por acaso não, gente, por Deus, né? Tudo isso, a nossa história, assim, desde o início, ela tem o dedo de Deus. E isso é o maior diferencial que eu vejo que a gente está construindo. E por isso a gente está caminhando para um matrimônio. Porque, olha só, pra vocês entenderem toda essa logística, né? Ele não conhecia ninguém que eu conhecia e eu não fazia ideia de quem era ele, enfim. E um dia eu fui para um restaurante aqui com uma amiga, Popzinha, saudades, e ele me viu no restaurante. Segundo ele, né, relatos dele, chamou a atenção. Alguma coisa ali, talvez seja um chá, brincadeira, chamou a atenção ali. E ele foi, tá, mas nunca vou saber quem é essa menina, enfim, passou. No outro dia, como ele estava se mudando pra cá, ele estava acompanhando o Instagram do restaurante, dessas coisas. E aí eu tinha postado um story. E aí ele viu e falou assim, olha, a menina. E entrou no meu Instagram, olha só, não me seguiu. Só entrou no meu Instagram, ele viu que era aberto, deu uma stalkeada ali, começou a acompanhar. Agora vamos lá para mim, né? Que aqui vamos para as mulheres e para o meu testemunho, que eu quero deixar gravado aqui nesse vídeo. Eu estava em uma fase da minha vida passando por diversas mudanças como mulher, sabe? Eu vinha de uma fase muito assim, de curtição, de uma fase, eu diria que muito vazia, sabe, gente? Em que não tinha muito compromisso, os meus relacionamentos ali
não andavam, eram coisas muito passageiras, sem perspectiva. E minha vida, eu comecei a pensar em tudo isso, no que eu queria de fato para minha vida. Nessa mesma época, houve uma mudança de mentalidade assim, em mim com relação à minha fé, à minha caminhada e o que eu queria mesmo para o meu futuro. E assim, por muito tempo, eu tentei deixar de lado uma coisa que eu sempre sonhei, que eu tentei deixar de lado a minha ideia de querer casar, de querer ter uma família, de querer ser mãe, pelas coisas que o mundo oferece pra gente, né? Então, por viver uma vida de liberdade, uma vida de curtição, uma vida em que não há compromisso, em que eu não quero depender de homem pra nada, em que eu não quero homem pra... E assim, eu comecei a mudar, sabe? Minha mentalidade com relação a isso. Eu tinha uma energia extremamente masculina. Todos os relacionamentos que eu vivia, eu me tornava mãe dos homens, porque eu queria assumir aquele papel da salvadora. Não, vamos, eu te ajudo, vamos mudar de vida, não, eu estou à frente. E eu assumia mesmo esse papel ali dentro do relacionamento. E os relacionamentos não deram certo. E eu tava nessa fase de descoberta de uma Maria Fernanda diferente. Mais feminina, mais centrada, assim. Eu coloquei realmente na minha cabeça, eu não quero mais isso. Eu não quero ficar por ninguém. Na verdade, eu não quero ficar com ninguém. No sentido, ficar, que a gente conhece, ficante, gente. Eu tinha colocado já isso na minha cabeça, porque eu já tinha vivido várias coisas do tipo, eu falei, isso não dá certo. Não é o meu objetivo. Eu quero uma pessoa em que tenha perspectiva de futuro a relação. Pode ser que não dê certo, mas eu queria alguém que quisesse assumir um compromisso. Porque hoje é muito difícil isso. Hoje nós estamos vivendo coisas nessa de liberdade, a gente se perde e as pessoas não conseguem assumir compromisso. E eu queria isso, eu queria viver isso e eu coloquei na minha cabeça que eu realmente merecia viver isso. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, pra quem não conhece, esse aqui é São José, tá? E São José, né, foi o pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, e é o exemplo de homem que a gente tem na igreja, né? Normalmente as pessoas costumam, que querem casar, pedir Santo Antônio, que tem a fama aí de santo casamenteiro. Mas eu decidi rezar, e eu rezava mesmo, pedindo a Deus um São José. Pedi a Deus que colocasse na minha vida um homem valoroso, um homem compromissado, um homem trabalhador, um homem que quisesse caminhar junto comigo na construção de uma família. Isso, era o que eu queria. E aí, isso foi em 2022, foi uma situação específica que aconteceu no início de 2022, que eu vivi e que despertou essa chavinha e que eu comecei essas mudanças. E eu fiquei por um bom tempo, por alguns meses, sem me relacionar com ninguém. E assim, bloqueei mesmo da minha cabeça qualquer tipo de relação que fosse vazia, passageira, enfim. Eu queria focar em mim. Aí eu fui focar em mim, em melhorar essa questão de virtude, em melhorar essa minha questão de feminilidade. Foquei nisso, realmente aberta às possibilidades que estivessem dentro daquilo que eu agora sabia o que eu queria. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente aceita qualquer coisa. E eu agora sabia o que eu queria, e eu não ia aceitar qualquer coisa, eu não ia aceitar um relacionamento passageiro, assim, de uma noite, uma coisa assim. Não queria isso mesmo. E aí fui me aprofundando, fui nessa vivência. E esse fato que aconteceu, que José me viu aqui em Janaúba, isso foi em março de 2022. Na verdade, abril. Gente, amanhã vai fazer 2 anos disso. Porque eu vi uma foto esses dias no meu celular
desse dia que eu saí e eu vi a data 10 de abril, então vai fazer 2 anos disso, que Deus cruzou nossos caminhos. E aí ele me viu, né, como eu contei pra vocês, começou a me acompanhar no Instagram, mas sem me seguir. E aí tava sempre ali acompanhando e claramente no meu Instagram também foi mudando a minha postura, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, tudo isso. É claro assim a mudança, sabe? Que eu fui percebendo e que influenciaram nisso, né? Então a gente acha que não influencia, claro que influencia, você vai atrair para a sua vida, né, pessoas semelhantes a você. Então o jeito que você se comporta diz muito, né, sobre a outra pessoa que vai vir ali para a sua vida. E sei lá, se eu tivesse só postando em festa, em curtição, essas coisas, talvez fosse diferente o nosso destino, a caminhada dali em diante. E ele começou a me acompanhar, e segundo ele, né, chamava atenção justamente isso, a forma que eu falava, as coisas que eu fazia, eu estava participando muito das coisas da igreja, ele estava ali e ele estava vendo aquilo. E chamou a atenção. E aí um belo dia eu coloquei uma caixinha de perguntas e ele fala assim, eu sempre colocava alguma coisa com relação à faculdade, e nesse dia eu coloquei caixinha livre, alguma coisa assim. E ele foi e mandou na minha caixinha de perguntas, gostaria de conhecer você. E aí eu não respondi, eu achei assim muito, gente, eu não sei até hoje, olha, como é de Deus, porque eu não sei até hoje de onde que ele tirou essa coragem para mandar ali. Porque José é extremamente tímido, extremamente fechado, assim, na dele. E então, para ele conversar esse tipo de coisa, eu falo assim, foi realmente uma força superior, manda isso aí. E aí, ele me mandou essa caixinha, eu não respondi. E aí, ele não ficou satisfeito, né? Ele foi lá no meu direct e falou assim, olha, eu te mandei uma caixinha e você não me respondeu. Aí eu falei, claro, eu não te conheço, por que eu vou responder? Dei uma tirada, gente, eu realmente, assim, dei uma cortada. Tipo, porque eu achei meio, queria te conhecer. A gente tá tão acostumada, né, com esses padrões, assim, de homens que chegam falando certas coisas que eu logo cortei. E aí, ele foi, só que isso meio que deu abertura ali pra ele começar a conversar comigo. E aí foi que ele me mandou mensagem falando assim, olha, eu não quero que você se assuste. Isso eu acho que foi, olha, isso não foi em seguida não, tá, gente? Ele me viu aqui em abril, isso foi lá pro final de maio. Então passou todo esse tempo aí em análise. E eu vivendo a minha vida, seguindo, não fazia ideia, né, que naquele dia alguém tinha me visto e tinha acontecido isso. E aí ele continuou me mandando mensagem, assim, falou, olha, eu não quero que você se assuste, mas eu sou um grande admirador seu, eu tô te jogou um papinho, eu tô te acompanhando aqui faz um tempinho, desde que eu te vi um dia em Janaúba, no restaurante, tá? Isso eu já tinha voltado para Montes Claros, eu já tava em outros estágios, e aí eu falei assim, eu achei super estranho. Claro, eu achei que era um stalker. Aí ele, olha, não se assusta não. Eu queria poder conversar com você, te conhecer melhor. E eu muito fechada. Tava realmente não dando bola. E aí ele, né, só que ele muito respeitoso, extremamente respeitoso. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O jeito de conversar. Aí ele começou a mandar bom dia e falava ali, oi, tudo bem, como está? Essas coisas, sabe? E aí, um dia, eu peguei e vi uma mensagem assim, falei, gente, olha só, eu estou aqui rezando a Deus, pedindo para que coloque uma pessoa no meu caminho, que eu quero um relacionamento sério. E às vezes, a oportunidade, né, tá aqui na minha porta e eu tô ignorando. Às vezes a minha resposta tá aqui e eu tô ignorando.
então eu vou ter que me abrir para entender isso e para viver isso. E aí eu comecei a responder para ele, a gente começou a conversar, e aí eu falei com ele, olha, é o seguinte, eu não vou sair com você agora. Eu falei de cara assim, olha, eu não vou sair com você agora, não é o momento, eu quero que a gente converse, igual, né, você tava me mandando mensagem, vamos conversar, vamos nos conhecer então, tá? Mas vai ter o momento da gente se encontrar, vai ter o momento de tudo, mas eu acho que agora é o momento da gente se conhecer. E aí a gente começou a conversar, em mensagem todo dia, no direct, né? Ele extremamente respeitoso, nunca foi invasivo, assim, sabe? Isso eu tava percebendo. E fomos conversando. Uma das primeiras coisas que ele me falou foi, olha, me chamou muita atenção a forma, assim, de você, como você é católica, as coisas que você tem feito, enfim, como você é esforçada. Então, assim, estamos o tempo todo sendo observadas e não percebemos. E minhas atitudes, né, naquele momento, a forma que eu estava me comportando, que trouxe para próximo de mim aquela pessoa que era parecida comigo. E aí, fomos conversando. Primeiro conversávamos no direct, depois começamos a conversar pelo WhatsApp. E aí eu fui descobrindo dele, mas assim, o tempo inteiro muito receosa, porque assim, eu não tinha referência nenhuma. Podia ser um cara doido, mas porque eu não tinha referência nenhuma. Ele veio da outra ponta lá e eu aqui, e não tinha ninguém em comum. E eu o tempo inteiro pedi a Deus, se for, né, essa pessoa vai me mostrando, e vamos nos conhecendo, né? E ele começou a me contar mais dele, só que eu não sabia, assim, tipo, será que é verdade? E se essa pessoa for casada, tiver uma família lá, enfim, era muito, tipo, muito receoso. Mas eu decidi ver o que dava, né? E a gente foi conversando bastante por alguns meses, acho que quase 2 meses, a gente só conversava. Só conversando, e aí do WhatsApp, das mensagens, passou a ser ligação. Aí ele me ligava quando chegava do trabalho, a gente conversava. Depois disso, começou a ser chamada de vídeo. Aí a gente começou a fazer chamada de vídeo e conversava dos nossos dias, conversava sobre futuro. E assim, éramos muito claros um com o outro, assim. Que uma das primeiras coisas que eu falei com ele foi assim, olha, se você estiver buscando uma coisa passageira, uma coisa assim, não é comigo. Eu não sou a pessoa e tá tudo bem, vida que segue, é procurar alguém que seja do mesmo tipo. E ele falou, não, justamente o contrário, eu tô já em uma fase da vida que ele é mais velho que eu, né? Quantos anos? 8 anos? Aí eu tô numa fase da vida que eu tô buscando justamente construir, né, uma família, eu quero uma pessoa para ter um compromisso. Ele falou assim comigo, você não vai acreditar. O dia que eu desci aqui, eu falei pro meu colega, falei assim, olha, eu não sei o que me trouxe aqui pra Minas, foi o trabalho, mas eu vou me casar aqui. Ele falou isso. E aí fomos conversando, aí começamos a chamar de vídeo, começamos a fazer, aí assim, a gente já tava se gostando. Chegou um momento assim que eu me questionei, tipo, gente, eu lembro de uma situação muito engraçada, que eu falei isso aí, dele ser um desconhecido, que teve um dia que eu tinha postado alguma coisa assim de comida japonesa, e ele falou assim, deixa eu mandar pra você uma comida japonesa, e eu falei, não, aí eu perguntei, 2 amigas minhas, ela tá ficando doida, esse homem tá querendo saber onde você mora, vai que é um doido, mano. Ele falou, não, obrigada e tal. Isso foi bem no comecinho. E aí passou-se o tempo, a gente conversando, aí ia ser o aniversário dele, 17 de julho. E aí ele falou assim, olha, eu tô querendo ir pra Montes Claros esse final de semana, vai ser meu aniversário, vai ter um show de Padre Fábio de Mello.
E eu queria muito ir nesse show, eu tô longe de casa, tô sozinho. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu entendi, porque o tempo inteiro, tipo, eu tinha cortado no início dele me convidar pra sair. Aí eu falei assim, não, tudo bem, pode me chamar pra sair. Tudo bem a gente sair, porque já tinha assim quase 2 meses que a gente tava conversando, a gente já tava realmente se gostando. Nós começamos a fazer, eu lembro que eu falei assim, olha, vamos começar a rezar juntos à noite. Aí a gente começou a fazer uma novena dos casais e foi bem legal. Porque todo dia trabalhava uma virtude, trabalhava uma coisa e a gente acabava conversando sobre aquilo. Então aquilo abria a possibilidade de a gente conversar sobre determinados assuntos, sobre futuro, casamento, filhos, e foi muito legal isso. E aí a gente foi se encontrar, né, a primeira vez. Aí ele foi para Montes Claros na sexta-feira. O aniversário era no domingo, ele foi na sexta-feira. Aí ele ficou no hotel, né, na minha casa, e aí ele falou assim, olha, eu vi no carro da empresa e tá muito sujo, vamos sair de Uber? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí, gente, foi muito engraçado, que aí nós dois nos conhecendo no Uber, e assim, só que a gente já se gostava. Aí cumprimentamos, fomos conversando assim, e a gente já conversava sobre várias coisas, já ria. E aí fomos sair, aí ele fala assim, esse foi o primeiro golpe. Porque eu falei, olha, vamos ver agora o comportamento dele como homem. E ele muito respeitoso, e a gente conversando, assim, conversamos muito nessa noite, comemos, nos abraçamos, mas não nos beijamos. Então, ele foi pro hotel, eu fui pra minha casa. No outro dia, nós passamos o dia juntos, assim, no horário de almoço, almoçamos juntos. Aí tinha um casal de amigos dele lá em Montes Claros, e a gente saiu junto com esse casal e assim, parecia que a gente tinha séculos de relacionamento. A gente lá junto e a gente não tinha nem dado um beijo, o casal nem imaginava. A noite foi o show, a gente foi no show também, não nos beijamos. E saímos depois do show e tudo. E aí no domingo era o aniversário dele. Fomos à missa, depois fomos almoçar. E depois disso foi que a gente teve um primeiro beijo. E foi o primeiro beijo e ele já me pediu namoro. Tipo assim, já ficou muito claro. Por isso que eu falo, quando a pessoa sabe o que ela quer, ela sabe o que ela quer. Então assim, o tempo inteiro ficou claro que a gente queria uma coisa além, que não era um ficar por ficar, não era uma coisa ali passageira. E nesse primeiro beijo ele me pediu namoro. Então no dia do nosso primeiro beijo é o nosso primeiro dia de namoro, que foi 17 de julho de 2022. E aí